Fala pessoal, eu sou Murilo, analista técnico aqui da Capitalizo, e hoje vamos aí para mais um vídeo abordando um pouco do tema e o contexto de uma carteira fechada aqui, que é apenas para clientes da Capitalizo, que é o rastreador de tendências. Então já deixa aí o convite que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho desse lado e também ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E deixa aqui nos comentários também o ativo ou o setor que você está olhando, que você também acha interessante para o médio prazo, que a gente pode aí trazer para a próxima semana as análises também dentro desses ativos, beleza? Lembrando que lá no nosso site, tá, pessoal, do capitalizo.com.br, vocês conseguem ter acesso aí a um cupom que está rolando de até 35% de desconto e também conseguem conferir as nossas assinaturas aqui completas, nossos conteúdos gratuitos, tem aqui também os resultados das nossas carteiras que é atualizados aí, todos os fechamentos do pregão, então o desempenho, relatório de performance, tem aqui o contato. E lembrando que ponto de entrada, né? Então, nova recomendação, relatório, explicação, vídeos de acompanhamento, gerenciamento de risco, o quanto alocar dentro de cada ação dentro da carteira. Lembrando que essa é uma carteira nossa que compõe até 10 ativos. O intuito é ficar posicionado no médio prazo, né, que são operações aí que duram de 6 a 9 meses, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas em média de 7 a 9 meses, tá? Apenas na ponta compradora, tá? Então isso é um ponto muito importante e que eu sempre falo, mas a pergunta que sempre recebe, mas e quando o mercado está caindo? Bom, quando o mercado está caindo, é fazer esse processo que a gente vai fazer aqui hoje de mapear os pontos interessantes para poder se posicionar ali para capturar a maior parte da tendência no médio prazo quando essa tendência acontecer, mapear os pontos ali que são interessantes, que a gente entende que tem a melhor relação de risco-retorno para ficar posicionado dentro dos ativos, beleza? Então, dito isso, já vamos direto para o gráfico, né, sem enrolação. O primeiro ativo que eu trouxe hoje aqui para a gente fazer CBAV3, tá, pessoal? Então, CBAV3 veio de uma forte queda, né, forte queda de movimentação, agora chegou numa zona de fundo, né, testou uma zona de suporte aqui bem interessante, CBAV3, podendo aí fazer o retorno, quem sabe, lá para a casa do seu topo anterior, na casa dos 5,30. Né? Então a gente pode ter aí um upside bem interessante em CBAV3 próximo a essas regiões aqui de suporte, dos 3,70 aos 3,90, que é essa região que encontra-se aí CBAV3. Tá? Se a gente pega para reparar o movimento anterior, onde ela deixou esse nível de suporte, acabou entregando uma boa movimentação de alta para quem conseguiu se posicionar próximo desse nível de suporte, né? O ativo acabou fazendo uma boa pernada de alta, antes depois de, claro, devolver 100% do movimento anterior, mas quem se posicionou aqui conseguiu pegar um bom movimento de até 40%. Tá? Aqui ainda deu 2 pontos de contexto de entrada, né? Tanto esse nível de suporte, quanto também o rompimento de canal de baixa, que é uma das entradas aí que a gente também gosta bastante de observar, que tende a entregar bons movimentos quando isso vem acontecer, tá? Então ela deu duas oportunidades, aqui no rompimento ela também acabou dando uma oportunidade. Quem conseguiu capturar não na zona de suporte, mas no rompimento desse canal de alta, também acabou pegando um movimento aí, de 27%, né? Então lembrando que as operações aqui em média, quando a gente encerra, tem um stop ali de 10 a 15%, lembrando que é uma modalidade de operação que não usamos stop fixo, tá? Não tem stop na operação, mas um stop ali de segurança quando a gente tem que encerrar de fato uma posição. Tá? E os ganhos em média aí de 50 a 70, 80%, ok? Então quem conseguiu aqui pegar a oportunidade em CBAV nessas duas, né, tanto no suporte quanto no rompimento, acabou aí estando exposto a uma movimentação de pelo menos 23, 24% em CBAV3. Tá? Agora está testando um nível aqui de suporte interessante. Ainda tem bastante fluxo comprador, né, dessa movimentação anterior aqui, que eu também gosto de observar. Bastante volume vendedor abaixo da média, então a expectativa é que o papel possa se movimentar até lá para a faixa dos 5,30 novamente, entregando aí uma boa relação de risco-retorno. Tá? Outro ativo interessante também é IRBR, né? Para quem acompanha os vídeos lá do canal, também do Full Trader, a gente acabou comentando aqui de RBR nesse fundo duplo que ela deixou aqui atrás e acabou entregando uma boa movimentação de alta. Então a gente conseguiu mapear todo esse movimento aqui de RBR3, tá? Mas isso já foi passado, vamos falar agora do presente, que é o que de fato importa, né? A gente está testando um nível de suporte bem importante, então aqui já tem mapeado também essa região, dado como uma região importante para IBR3, que é a região dos R$ 38, está identificado aqui nessas setas verdes. As oportunidades que deu de compra próximo a esse suporte acabou entregando aí uma boa movimentação de alta, tá? Então aqui, olha, acabou entregando aí 18% depois de ter uma queda. Depois aqui próximo, né, olha, aqui também já, deixa eu colocar aqui que tá faltando aqui, né, olha,
Então aqui também deu uma boa oportunidade, né? Acabou entregando a movimentação de 12%, um movimento um pouco mais travado, mas ainda teria ficado posicionado por todo esse tempo, e depois aqui ela acabou aí dando um presente, subindo 35%. Tá? Então mais um ativo aqui que eu acho que está interessante. Testou uma zona de suporte aqui bem importante, que já teve outros 4 testes, né? Então é uma região que nós entendemos ser de suporte forte e importante aqui para essa região de RBR, que é os R$ 38. E caso ela venha fazer o rompimento dessa LTB aqui, ela pode aí dar boa oportunidade também, tá? Então aqui tem dois contextos, tá, pessoal? Agora está no meio do caminho, né? Ela está entre o suporte e entre essa LTB aqui recentemente, tá? Então, nessa zona dos 38, deu e está dando uma boa oportunidade aqui, né, para pensar em algo para o médio prazo, tendo em vista que as outras vezes que ela testou esse nível de suporte, a expectativa é que ela consiga ir retestar a zona de resistência que encontra-se na região dos 54,50, entregando um upside de 37, né, 38%, tá? Então, mais um ativo aí bem interessante. Esse aqui é o gráfico diário, né? Vamos dar uma olhada aqui no semanal, olha. Então fica bem interessante, bem claro essa zona de suporte aqui como suporte importante. A expectativa que ela possa fazer de fato igual ela fez nas últimas vezes que testou esse nível de suporte, para ir visitar a zona lá de resistência novamente, entregando uma boa relação de risco-retorno novamente, tá? Por quê? Uma operação nessa zona de suporte, com em média aí 10, 15% de proteção, ficaria um stop protegido abaixo de todo esse nível de suporte. Então você conseguiria montar a posição em uma região bem interessante e protegida abaixo de todo esse nível de compra. Então o suporte está abaixo dessa barreira. Então também é bem interessante prestar atenção nesses detalhes, tá? Foi bem interessante para tentar pegar aí os 35% em IRBR. Outro ativo aqui, mais para mostrar o contexto que deu oportunidade dentro do canal de alta, que é um dos contextos que a gente mais gosta, YouTube 4. Tá? Então todas essas regiões onde tem demarcado aqui, olha, um retângulo em fundo, deram boas oportunidades próximo de onde? Próximo de uma zona de suporte dentro de um contexto de canal de alta, onde a expectativa maior é que ele siga essa tendência de alta quando ele teste esse nível de suporte, ele não é perdido, tá? Então entregando aí boas relações de risco-retorno. Isso aqui foi mais para exemplificar para vocês o bom contexto gráfico que o YouTube acabou entregando. Agora ele já está lá em cima, próximo de resistência, a gente não entende que é um bom momento para montar a operação aqui, mas sim aguardar uma correção, ou caso ela volte a testar, quem sabe que é a zona de suporte, pode entregar nova oportunidade, ou então aguardar o rompimento desse nível de resistência, e aí fazer uma correção, para depois seguir um novo movimento, mas que aí esses contextos a gente deixa aqui para ir acompanhando de modo dia a dia para os nossos clientes, ok? Então esse aqui foi mais para exemplificar. Outro ativo interessante do setor elétrico é CEMIG 4, também bem interessante. Aqui é bem legal que ela está dentro de dois canais, tá, pessoal? Então ela tem um canal de longo prazo de alta, então tem a tendência primária, a tendência principal de alta, e a tendência de médio prazo também de alta, encaixada aqui dentro desse canal de alta, aqui no meio de um canal de alta, né? Ela está próximo de uma zona aqui de suporte, e toda vez que ela se aproximou desse nível de suporte, ela deu boas oportunidades de compra, né? Então aqui foi o primeiro reteste. Depois, nessas regiões, ela não se aproximou tanto dessa zona de suporte, né? Aqui ela se aproximou de novo, nessas regiões, deu boa oportunidade. Agora, apesar dessa forte movimentação de queda, mais por conta de notícia, ela testou a zona de suporte que segurou de novo e está aqui próximo dessa zona de suporte novamente. Tá? Então, bem interessante CEMIG 3 nesse contexto aqui próximo dos 11,70, tendo em vista que a expectativa é que ela possa retornar lá para o nível de resistência, ou seja, a linha de retorno desse canal de alta, o que já me entrega um upside de 32,5%. Tá? É bem interessante. Lembrando que se ela for buscar o nível de resistência, a linha de retorno do canal de longo prazo, aí a gente já está falando de um upside de 61%. Tá? Então, CEMIG 3 próximo dessa zona de suporte, a gente também entende como bem interessante para poder, quem sabe, aí, estar posicionado dentro de uns ativos que tenha uma boa expectativa de entregar uma movimentação de alta no médio prazo. Tá? Outro ativo aqui também interessante é Cosan. Tá? Então, Cosan está aqui próximo de um nível de uma LTB que está sendo formada aqui nessa região, dentro de um contexto de alta. O que é contexto de alta? Um contexto de alta, um padrão de topos e fundos ascendentes. Então tem um fundo aqui embaixo e um fundo novamente aqui nessa região, ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior me gera uma expectativa de alta, tá? Aqui eu tenho a sequência de fundos ascendentes e o que me parece a nova formação de um fundo ascendente nessa região, onde tem a expectativa que o ativo possa entregar uma boa movimentação de alta, tá? Então também acho interessante Cosan no preço em que está, tá? Testando o nível de suporte dentro de um contexto aqui de alta, com topos e fundos ascendentes, e expectativa que o papel, quem sabe, possa voltar lá, testar o topo lá na faixa dos R$ 24, tá? Que a gente poderia marcar aqui.
o que me entrega um upside do preço atual até lá em cima, 26%, tá? Então, mais um ativo aí que está em ponto interessante dentro de um contexto de alta, em uma zona de suporte importante, com uma relação de risco-retorno agradável, né? Ali, o custo de oportunidade daquela região, trabalhando dentro de uma tendência primária de alta, né? Fundos aqui ascendente, o que aumentam as expectativas de alta. Tá? E por isso também acho interessante Cosan. Tá? E aqui também tem até uma linha, olha, que ela cortou. Vou colocar de preto. Que é essa região aqui, né? Olha, então ela já gerou uma oportunidade aqui no rompimento também. Então aí mapeando, tá, pessoal? Ó, aqui nesse rompimento ela também acabou entregando uma boa movimentação para quem conseguiu se posicionar aqui, tá? Chegou a entregar aí 23%, depois fazer uma correção, voltar próximo desse preço aqui de rompimento, o que a gente chama de pullback, com a confirmação desse pullback, deixando aqui um fundo ascendente e também confirmando a expectativa de continuação de alta, entregou mais um movimento, seguido de mais uma correção, sequência de fundos ascendentes, expectativa de continuação de alta novamente em Cosan. Então, por isso também acho interessante esse ativo, tá? O outro é RRP3, em uma zona de suporte aqui importantíssima, tá? A gente pode ver aqui quantos testes teve, então teve uma nessa oportunidade, 2 testes aqui, 3, 4 testes aqui, 5, 6 testes nessa região, ou seja, quem conseguiu montar a posição próximo dessa região, o que o gráfico está dizendo, que conseguiu entregar boa relação de risco-retorno aí no médio prazo, tá? Então a gente teve todas essas oportunidades em RRP3 aqui novamente, e recentemente ela acabou de deixar, né, mais um teste nessa região, e aqui fica até nítido, né, pessoal? A gente pega aqui para olhar quem conseguiu montar a posição nessa região, acabou entregando, estando exposto a um upside de 78% nessa oportunidade. Nessa segunda oportunidade aqui também acabou entregando um upside de mais ou menos aí mais uns 70%, né, 76%. Aqui já diminuiu um pouco do tamanho desse movimento, mas ainda assim conseguiu entregar um movimento de 40%, né? Então, pelo menos ter feito uma saída parcial já teria sido interessante para tirar o risco da operação. Depois teria ficado posicionado, teria visto o ativo voltar próximo do preço de entrada, mas teria feito uma saída parcial, poderia montar a nova posição aqui, né? E agora de novo o ativo vem demonstrando aqui bastante interesse comprador dentro dessa zona de suporte. A gente começa a ver aqui a aparição de volume comprador acima da média, e no rompimento aqui, olha, desse nível de resistência inclinado, né, essa mini LTB, gera expectativa de uma possível retomada, quem sabe lá para os 50 para 78, né? Vale lembrar que essas duas linhas vermelhas aqui intermediárias também servem como referência de resistência, tá? Então é um upside de 30% até metade desse canal lateral, mas que de certa maneira já entrega aí um bom upside, tá? Tendo em vista aí um upside de 73%, tá? E de novo, vai subir 73%? Vai ganhar os 73%? Não. Mas, putz, 73% você consegue extrair do mercado 50%, 40%, já é um bom upside, tá? Então é isso que a gente tem que prestar bastante atenção e não querer comprar fundo e vender topo, porque isso não existe, mas sim ficar bem posicionado, conseguir gerenciar a posição. Não é só entrar de qualquer jeito, não é sair de qualquer jeito, mas é saber o porquê que eu tô entrando, até onde eu entendo que tem espaço para ir a favor da minha operação, até onde eu entendo que é o limite para eu encerrar minha posição e entender que não estava certo naquele momento, e a partir disso eu consegui montar uma posição, consegui gerenciar, consegui carregar, conduzir, saber a hora de fazer saída parcial, a hora que está corrigindo, não é porque perdeu força, sim que é um processo normal dentro de uma tendência, então tudo isso faz a diferença na hora de montar uma posição, principalmente de médio prazo, tá? Então fica aí esse alerta, tá? Então, RRP3 também bem interessante aqui nessa zona de suporte. ENAT3 também foi mais para exemplo, tá, pessoal? Um ativo que acabou entregando boa movimentação de alta, a gente também comentou no canal. Duas oportunidades onde tem aqui essas setas verdes, depois deu uma nova oportunidade no rompimento desse nível de resistência aqui inclinado. Então tá vendo que eu mostrei aqui diversos ativos diferentes, de setores diferentes, mas que seguem o mesmo padrão de leitura, o mesmo padrão de mapeamento para entender onde são as regiões que entregam boas relações de risco-retorno para poder se posicionar dentro desses ativos, tá? Então o ENAT3 deu uma oportunidade aqui embaixo, depois deu outra oportunidade no rompimento dessa LTB, aqui fez a correção e agora entregou uma boa movimentação, né? Então do upside da primeira oportunidade acabou entregando no primeiro movimento 59%, do segundo rompimento ela entregou aqui na primeira subida 19%, teria ficado posicionada porque não teve contexto de encerramento, e hoje, contando aí com o preço atual, já subiu 45%, tá?
já subiu 45%, então bem interessante, mais um ativo que acabou entregando boa movimentação aí de alta, seguindo os contextos que a gente utiliza para validar uma entrada ou saída dentro da nossa estratégia do rastreador de tendências, tá? E a pedido de vocês, BIF3, que comentado no vídeo passado, eu trouxe aqui para comentar, o ativo ainda está bem fraco, perdeu uma zona de suporte importante na casa dos 6,72, só acho interessante agora lá na casa dos 5,27, tá? Por enquanto ainda não demonstra força compradora nessa região, e o que anularia esse contexto de força vendedora seria aqui alguma barra de força compradora rejeitando o rompimento desse primeiro nível de suporte no 6,74, e aí sim pode começar a ficar interessante para quem sabe montar uma posição nessa região. Mas por enquanto não é o que está acontecendo, o ativo ainda segue demonstrando bastante fraqueza compradora, tem um nível de resistência aqui intermediário, então talvez esperaria o rompimento aqui dessa LTB para entender se de fato o ativo está com força compradora ou é só uma correção aqui para depois voltar a cair, tá? Então, como ninguém sabe o que vai acontecer, o que a gente tem por enquanto é um nível de suporte que foi feito um rompimento, é um nível de suporte importante porque ele é antigo, que já vem desde 2020, mas por enquanto ainda não conseguiu segurar o preço, demonstrando fraqueza, tá? Então, próxima zona de suporte que eu acho interessante é o 5,29, e em caso de força compradora, ela vem a romper esse primeiro nível de resistência inclinado, indicado na certa verde aqui na região dos 8,50, pode ser que fique interessante, e ainda assim tem um upside para carregar. Opa! Até o próximo nível de resistência lá em cima, 49%. Tá? Outro ativo também solicitado por vocês foi Vamo 3, também está um nível de suporte aqui bem interessante, Vamo 3, com a expectativa que possa aí, quem sabe, retomar a movimentação de alta, tá? E aí também bem interessante ficar atento aqui em Vamo 3 nessa zona aqui dos 7,40 a 8,40, 8,50 no preço atual de Vamo 3, tá? Quem sabe tem expectativa aí do papel primeiro vir testar o topo aqui anterior, já daria um upside aí de 25, 27%, gerando a expectativa de poder fazer uma saída parcial para gerenciar o risco, né, minimizar o risco da operação, e ainda assim está exposto, caso o ativo entregue a movimentação lá para o retorno de resistência, onde ele tem espaço para subir, um upside de 65%, tá? Então também bem interessante no 3, em cima de uma zona de suporte, falta entrar volume comprador, né, não é nada que altere na nossa decisão, mas é interessante também observar esses pontos, tá? Mas sim, de fato, está em uma região de suporte também importante. Beleza? Então esse aqui foi mais um vídeo, espero poder ter ajudado vocês e até a próxima.